Nesse trabalho, iremos apresentar o nosso seminário da matéria Teoria da Administração 2, ministrada pelo professor Alex Saraiva, que tem como assunto principal biopoder e a necropolítica. A fim de explorarmos os termos, usaremos como base a coletânea de obras dos autores Danner, Lima, Mendes, Passo, Barreto e Carriere e Santana. Nossa coletânea de obras começa com um texto do autor Fernando Danner. A partir dos anos 1970, o mundo da administração vivenciou a queda dos modelos mais tradicionais e a ascensão de teorias mais estratégicas. E com isso, o Michel Foucault também mudou o foco de suas análises sobre o poder. Ele passa a entender o poder não apenas como algo que reprime, mas como algo que produz saberes e subjetividades. Reconstruindo a genealogia do poder, Foucault mostra que ele não deve mais ser visto como uma linha imposta de cima, mas sim como algo que constrói através de mecanismos de adestramento e de controle. Nesse contexto, com o desenvolvimento das relações de produção capitalistas, Foucault identifica duas formas principais de exercício do poder: a anatomopolítica, voltada para o controle do corpo individual, e a biopolítica, que busca gerir e organizar as populações. Esses dois tipos de poder formam a base das práticas disciplinares e normativas que moldam o indivíduo e administram a coletividade nas sociedades contemporâneas. Nessa parte do texto, Danner irá trazer a visão de Foucault sobre o poder. Para Foucault, o poder não é um objeto, é uma prática social. Ele não é algo que alguém possui ou emerge em um determinado ponto, é uma rede de relações. Foucault afirma que o Estado, apesar da sua onipotência, não é onipresente e sozinho não conseguiria exercer o poder no sentido de sociabilizar. Assim, outras instituições sociais em micro-relações de poder reforçam a ideia dele sendo algo que você não possui, e sim você executa. Essas redes de relações constituem um sistema de poder, a partir de instituições, manobras e táticas que mantêm uma ligação social e política entre si. Usando o Estado de base, temos como exemplo o aparato estatal, meios de comunicações, escolas, fábricas, todas elas possuem relações entre si e executam poder decidindo o que é legítimo ou ilegítimo a eles enquanto elo comum de suas relações. Concluindo, Foucault afirma que o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Nessa parte do texto, Danner explica como Foucault relaciona o panóptico com a rede de relações que é o poder. Em Vigiar e Punir, Foucault mostra que surgiram novas formas de poder que deixaram de agir apenas pela força e passaram a controlar os corpos de forma sutil e constante. Essas técnicas, chamadas disciplinas, transformaram as pessoas em corpos dóceis, úteis para o trabalho e obedientes às regras. Assim, o poder não precisava mais ser visto ou violento, ele passou a agir por meio da rotina, da vigilância e da normalização. O panóptico, modelo de prisão criado por Bentham, simboliza esse contexto em Vigiar e Punir. Consiste em uma prisão onde a liderança tem sempre visão de todos os presos e os presos nunca sabem se estão sendo observados ou não de fato. Por isso, eles acabam por se comportar como se estivessem sempre sendo observados. Foucault relaciona esse mecanismo com a atualidade através de câmeras em estabelecimentos, sistemas de monitoramento e métricas digitais, como controle de tempo de tela ou login remoto, além de supervisão hierárquica e controle por metas, avaliações contínuas e feedbacks constantes. E com essa relação, fica claro que o indivíduo contemporâneo não é natural, ele é um produto das técnicas disciplinares, ele foi fabricado para se adaptar à lógica capitalista. Portanto, fica claro a forma como o poder não vem mais de cima. Ele é internalizado através de técnicas de controle e adestramento. A partir dessa análise do poder na contemporaneidade, Michel Foucault irá explicar o surgimento da biopolítica. O autor mostra que a partir do século XVIII, o poder mudou de forma. Antes ele decidia quem morria. Agora ele passou a gerenciar a vida. Surge o que ele chama de biopolítica, um poder que controla não apenas os corpos individuais, mas a própria população, suas taxas de natalidade, saúde, mortalidade e comportamento. É o momento em que o biológico se torna político e a vida humana vira objeto de cálculo e intervenção. Porém, Foucault não para apenas na descrição do termo. Ele critica essa racionalidade moderna,
que usa a ciência e a norma para regular e padronizar a existência. A sociedade passa a ser normalizadora dessa relação entre biológico e político, a partir do poder emanando e decidindo o que é saudável, produtivo e aceitável. E para finalizar o texto, Denner conclui que Foucault nos mostra que o avanço da modernidade e do capitalismo não trouxe apenas progresso, trouxe também novas formas de controle. A anatomopolítica e a biopolítica moldaram corpos e populações para servir às exigências do mercado e do Estado. Escolas, fábricas e até a ciência passaram a operar dentro dessa lógica de normalização. No fundo, Foucault está nos convidando a pensar: será que o que chamamos de liberdade moderna não é O também documento uma forma sutil de Bionecropolítica, vigilância e Diálogos controle entre sobre a Michel vida? Foucault e Achille Mbembe, propõe uma reflexão crítica sobre o acoplamento dos conceitos de biopoder e biopolítica de Michel Foucault e necropolítica de Achille Mbembe, com foco especial nos contextos coloniais e brasileiros. O biopoder e a necropolítica são conceitos interligados. O racismo é o conceito e motivação central da necropolítica, e o Estado faz a distinção dos corpos que são inferiores e que devem morrer com base nesse critério. O racismo no Brasil é um crime perfeito de omissão porque o silêncio é praticado e o desenvolvimento da consciência social foi tardio. Uma evidência da necropolítica no contexto brasileiro é a alta mortalidade de jovens negros. Além disso, o controle dos corpos também se dá através da sexualidade, e a necropolítica é um conceito importante para pensar em colonização e descolonização. Conceito central: bionecropolítica. O artigo defende a ideia de um acoplamento entre os diagramas de poder: soberania, disciplina, biopoder, biopolítica, necropolítica, que se configura em uma bionecropolítica. O objetivo é deslocar a análise do poder de contextos europeus para pensar a forma como esses diagramas se constituem em realidades pós-coloniais, como o Brasil, tendo as questões raciais contemporâneas como espinha dorsal e parâmetro. O biopoder e o deslocamento de Mbembe. Biopoder, de Foucault, refere-se à gestão e regulação da vida da população, natalidade, morbidade, saúde, entre outros. O racismo do Estado, segundo Foucault, o racismo é uma tecnologia que permite o exercício do biopoder, regulando a distribuição da morte e possibilitando as funções assassinas do Estado. É a condição para a aceitabilidade do fazer morrer. A torção da necropolítica, para Mbembe, ele argumenta que, em contextos coloniais e neocoloniais, a vida, a bios, não foi o lugar privilegiado das redes de poder, mas sim a morte e a possibilidade do matável, que se constituíram como organizador das relações sociais. O racismo é o motor do princípio necropolítico. Conclusão. O artigo conclui que é urgente desmantelar o mito da democracia racial e enfrentar os elementos de colonialidade que persistem nas práticas sociais brasileiras. A necropolítica, ao operar pela reversão entre vida e morte, exige que se posicione a luta para produzir a vida e derruba as hierarquias que se acostumaram a vencer sem razão. Necropolítica. Conceito central. Necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Enquanto Michel Foucault falou em biopolítica, poder de fazer viver e deixar morrer, Mbembe aprofunda mostrando que, em muitos contextos, o Estado e outros poderes não apenas deixam morrer, mas produzem ativamente a morte como forma de controle político. Contexto histórico. Ele analisa principalmente as experiências do colonialismo, da escravidão e do apartheid, mostrando como certos grupos foram transformados em corpos descartáveis ou vidas sem valor. Formas de exercício do poder da morte. Guerras e massacre como práticas normalizadas, ocupações militares que criam espaços de morte, como campos de concentração ou territórios ocupados,
Racismo estrutural, que hierarquiza as vidas e legitima a violência contra determinadas populações. A expressão máxima da soberania reside no poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Contexto colonial. Bembe introduz o processo de colonização, o sistema escravocrata e o modelo de plantation como elementos fundamentais para entender a necropolítica. Estes processos são vistos como as primeiras instâncias de experimentação biopolítica e como uma figura emblemática do estado de exceção, onde a violência do Estado opera à margem da lei e a guerra colonial não está sujeita a normas. Necropolítica brasileira. O texto assume uma perspectiva localizada de bionecropolítica brasileira, construída de forma diaspórica, genocida e racista. Isso é evidenciado pelo genocídio da população negra. Dados do Atlas da Violência 2018 mostram que a taxa de homicídios de negros é 2,5 vezes maior que a de não negros. A necropolítica também se manifesta no sistema carcerário, nos apartheids urbanos e afeta desproporcionalmente as mulheres negras. Exemplos. Bembe usa exemplos como a Palestina, o apartheid na África do Sul, os campos de refugiados e até mesmo periferias e favelas em países desiguais, onde a morte é constantemente administrada pelo Estado por poderes paralelos. Ideia-chave. A necropolítica mostra como a soberania moderna não se limita a governar a vida, mas também criar zonas de morte e decidir como quais vidas são panaceia do poder, vivíveis e o quais são ensaio nos convida a elimináveis. entender as TS não apenas como ferramenta de inclusão, mas como um dispositivo de poder que opera no campo da biopolítica. O pilar teórico aqui é Michel Foucault. Ele nos ensinou que o poder moderno, o biopoder, não visa mais punir, mas sim gerir a vida da população. Não se trata do poder soberano de fazer, morrer e deixar viver, mas sim do poder disciplinar de fazer, viver e deixar morrer. Um poder que se manifesta na administração dos corpos em multidão. A TS, ao propor-se melhorar a qualidade de vida e incidir diretamente sobre fenômenos coletivos como saúde, educação e distribuição de renda, atua precisamente nesse plano biopolítico. Ela administra e regula a existência dos grupos à margem, garantindo que eles permaneçam funcionais e não disruptivos para o sistema. O artigo levanta a tese de que, sob a máscara da transformação social, a TS pode estar apenas colaborando para a manutenção e a justificação de novas formas de dominação. A crítica ao conceito de TS é fundamental, pois o artigo mostra que ele evoluiu para uma precariedade conceitual, que o tornou facilmente absorvível pelo sistema. O movimento histórico começa com as tecnologias apropriadas, inspiradas em figuras como Gandhi, em Noivas e Dias, de 2009. Descrevem como uma reação direta às assimetrias do sistema industrial. Depois temos a sistematização de Schumacher, de 1963, com as tecnologias intermediárias, que propunham um paradigma de produção radicalmente descentralizado e em pequena escala. No entanto, quando chegamos ao conceito contemporâneo de TS, o projeto de ruptura se dilui. Daguino, em 2009, já apontava a fragilidade conceitual que permite a qualquer iniciativa social ser rotulada como TS. O resultado é a conclusão incisiva de Anceslardt, de 2006. A aplicação e difusão das TS, por mais bem intencionadas, não geram uma alteração radical que desloque a centralidade e a hegemonia da tecnologia convencional. Elas se tornam, no máximo, soluções. Chegamos ao cerne da crítica materialista. O artigo utiliza Müller e Ferraz, em 2013, para demonstrar que o problema da alienação não reside na ferramenta, a tecnologia, mas sim no modo de produção capitalista. Ao se basear em Marx e Lukács, os autores derrubam um falso antagonismo entre tecnologias convencionais e tecnologia social. Eles argumentam que a TS não pode ser vista como uma alternativa revolucionária, pois ambas estão intrinsecamente enredadas na mesma circunstância social e econômica capitalista. A tecnologia em si é neutra. O que torna um instrumento de dominação ou de emancipação é a relação social e o sistema de classe em que ela é aplicada. Portanto, criticar a TC como fator alienante, como fez Daguino em 2009, é um erro. O verdadeiro fator alienante é o sistema que emprega. E o que vemos na prática? Gassi, em 2014, ao analisar o programa das cisternas, evidencia que a TS pode, paradoxalmente, gerar uma maior dependência dos indivíduos em relação aos programas e às ações do Estado.
mantendo a população sob o escopo da biopolítica, em vez de promover sua autonomia real e estrutural. A última e mais profunda conexão é a articulação entre tecnologias sociais e o projeto neoliberal, conforme analisado por Foucault em 2008. Foucault descreve que o neoliberalismo impulsiona o Estado a intervir massivamente no nível da população e dos dados sociais, a biopolítica, mas de forma discreta nos processos econômicos de mercado. O objetivo é manter o sistema funcionando. Nesse paradigma, a estratégia é a multiplicação do conceito de empresa. Segundo Foucault, em 2006, o indivíduo passa a ser visto como capital humano, uma microempresa de si mesmo. A responsabilidade pelo sucesso e pelo sustento é transferida inteiramente ao indivíduo. É aqui que a TS ganha sua função estratégica. Ao promover o discurso da autonomia, autogestão e empreendedorismo social, ela age como um dispositivo que, nas palavras de Varga, em 2013, exime o Estado de suas obrigações estruturais. A TS se torna um mecanismo perfeito para disciplinar os marginalizados. Incentivamos-os a encontrar o próprio sustento por meio de atividades alternativas, enquanto o sistema capitalista mantém intacta sua lógica de acumulação e de geração de assimetrias. Em suma, o discurso da autonomia é uma forma sofisticada de transferência da culpa social para o indivíduo. Governamentalidade e biopolítica na gestão da velhice, dos autores Passo, Barreto e Carriere. O envelhecimento populacional é uma realidade mundial. Quando a velhice é tratada como um problema social contemporâneo, ela deixa de ser apenas uma questão do núcleo familiar e passa a ser também objeto de intervenção do poder público e das organizações privadas. A partir da perspectiva Foucaultiana da governamentalidade e biopolítica, foi feita uma análise do programa Mais Vida, do Estado de Minas Gerais, que busca promover a longevidade com qualidade de vida. O objetivo do estudo é evidenciar as técnicas de governamentalidade presentes nessa política pública de atenção à saúde do idoso. Segundo Michel Foucault, a governamentalidade consiste nas práticas e políticas pelas quais o Estado exerce poder sobre a população, administrando condutas e a vida coletiva. A biopolítica surge quando os fenômenos da vida humana passam a ser objeto de saber e poder, quando o viver, o adoecer e o envelhecer entram na esfera da racionalidade política e científica. Em 2014, Matos e Vieira demonstram que, com o avanço da medicina, o idoso passa a ser estudado e examinado, e o biopoder influencia a forma como a sociedade o representa. Delbert e Totora acrescentam que a delimitação de faixas etárias e a periodização da vida são formas de institucionalizar a vida cronológica, presentes nas estruturas produtivas, educacionais e nas políticas públicas. Por fim, Foucault mostra que esse movimento faz da população o alvo das técnicas de governo, o que legitima novas formas de gestão da vida, como a geriatria e a gerontologia, que constroem discursos sobre o idoso como alguém ativo e produtivo. A análise da legislação e dos marcos regulatórios brasileiros com base em condutas da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais identificou 3 principais enunciados: dignidade e bem-estar, reconhecidos pela Constituição como direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo os idosos; família, definida como a primeira instância de cuidado por ser o habitat natural da pessoa humana, especialmente na infância e na velhice; e intersetorialidade, princípio central da Política Nacional do Idoso e da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que busca articular diversas áreas: saúde, habitação, lazer, justiça, embora enfrente desafios estruturais e políticos para sua plena execução. O Programa Mais Vida tem como objetivo estruturar a rede de atenção à saúde da população idosa mineira, alinhando-se à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, PNSI. Seu foco é promover uma longevidade autônoma e saudável, configurando-se como dispositivo da gestão de velhice. O programa expressa um modo de governar que associa saúde à produtividade e racionalidade econômica, buscando prolongar a vida útil, reduzir custos e manter os idosos ativos como consumidores e produtores. Nas redes de atenção de saúde, RAS, o cuidado deve ocorrer no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa, refletindo os princípios de eficiência e disciplina típicos da racionalidade estatal e liberal. A criação da categoria de idoso frágil ilustra o exercício do poder disciplinar, ao catalogar e selecionar quem será ou não alvo de assistência. O Centro Mais Vida, CMV, promove atenção especializada à saúde do idoso frágil ou de risco. Ele é um espaço de promoção e aplicação do saber,
onde o idoso é analisado, examinado e documentado, tornando-se objeto de conhecimento e de intervenção. Os exames e registros, como a caderneta de saúde da pessoa idosa, exemplificam o que Foucault chama de poder disciplinar, transformar indivíduos em casos observáveis e controláveis. Outros instrumentos, como a Cartilha do Idoso, Guia Viver Mais e Melhor, reforçam a biopolítica ao orientar comportamentos e promover a autogestão da saúde. Assim, a política atua sobre a população idosa, tanto pela via institucional quanto pela formação de sujeitos disciplinados. O estudo mostra que o Programa Mais Vida exemplifica como a governamentalidade e a biopolítica moldam um envelhecimento no Brasil. Mais do que garantir direitos, essas políticas organizam e administram a velhice, orientando modos de viver, cuidar e envelhecer de acordo com uma lógica de produtividade e controle populacional. De Marcelo Santana, influenciado por Foucault e Lee Edman. Arqueologia significa investigar como a virilidade se construiu com um discurso de poder ao longo da história, não que ela é. Nosso foco é mostrar que a virilidade não é natural, mas uma instituição social que controla o corpo e a conduta masculina. Essa é a base da nossa análise. Poder, corpo e controle na história do masculino. A virilidade funciona como uma instituição de poder e dominação. Ela é um mecanismo pelo qual a sociedade estabeleceu o que significa ser homem, controlando o próprio homem e os outros. Esse controle se manifesta em 3 esferas: o controle de si, o controle dos corpos, como devem se portar, e o controle dos espaços e comportamentos. Entender isso é perceber como a virilidade impõe condutas e sacrifícios para manter uma estrutura social de poder. Se a virilidade não é natural, ela é uma construção social e simbólica que cria um homem ideal, forte, racional, disciplinado, dominante. Esse ideal se impõe sobre todos, subordinando mulheres e homens que não se encaixam. Sua função é manter os status quo, historicamente ligado ao homem branco, heterossexual, cidadão, justificando privilégios. A virilidade é, portanto, intrinsecamente política. Grécia Antiga, o nascimento da virilidade. Na Grécia Antiga, a sociedade era patriarcal e hierarquizada. O homem viril era definido por sua areté, sua essência física e moral. O corpo masculino era cultuado e exibido em ginásios, termas e banquetes, que eram espaços disciplinares exclusivos para homens, onde o corpo era moldado para a guerra e a política. As relações homoeróticas entre Erastas e Heromeros eram vistas como pedagógicas, parte da formação do homem viril. A primeira imagem ilustra o culto ao corpo masculino e pinturas e esculturas que reforçavam o ideal estético de força e beleza na Grécia. E a segunda imagem, os ginásios e termas, que não eram só locais de socialização, mas espaços disciplinares, onde o corpo era moldado e a disciplina social era exercida, forjando a coesão do grupo viril dominante. Homoerotismo e disciplina. O homoerotismo grego era um instrumento pedagógico e de disciplina, não o mesmo que a homossexualidade moderna. Servia para introduzir o jovem eromeno nos códigos de poder pelo Erasta. O desejo masculino era desviado para relações que não ameaçavam a procriação ou a estrutura familiar. Essa prática reforçava o poder viril e social, criando laços de lealdade e subordinação entre homens, mantendo a virilidade como uma moeda de troca no campo político. Da antiguidade à modernidade, o corpo sob vigilância. Aqui há uma grande mudança histórica, do corpo guerreiro e exibido da antiguidade para o corpo controlado da modernidade. Impulsionado pela sociedade disciplinar, o prazer e o corpo são reprimidos pela ética protestante e mercantilista. O corpo vira um instrumento a ser domado. O panóptico de Bentham simboliza essa vigilância total. O indivíduo internaliza o olhar do poder, tornando-se seu próprio vigia para garantir que o corpo seja um instrumento de trabalho, obediência e produção. Aqui eu trouxe uma ilustração do diagrama do panóptico, símbolo do poder disciplinar. Sua arquitetura garante que o vigilante veja a todos, mas não seja visto, fazendo com que o prisioneiro internalize a vigilância. Na modernidade, a virilidade exige que o homem seja seu próprio panóptico. O corpo deve se moldar a hábitos de eficiência, pontualidade e contenção. Ele se torna uma peça integrada à máquina de trabalho da sociedade industrial, garantindo a autodisciplina em nome da produtividade. O corpo no capitalismo e na sociedade industrial.
Com a Revolução Industrial e a burguesia, o ideal viril se funde às necessidades do capital. O corpo é um recurso a ser otimizado, exigindo controle da intimidade e repressão sexual. A família nuclear garante a procriação e a disciplina sexual, combatendo desvios. O resultado é o corpo domesticado para eficiência. A virilidade, então, é a capacidade de produzir e controlar, com prazer frequentemente adiado e visto como fraqueza, em nome do trabalho. A virilidade no contemporâneo. Na sociedade biopolítica e midiática de hoje, o corpo masculino é um objeto de consumo. O ideal viril se torna hipervirilidade comprável. Academias, dietas, cirurgias, fitness. Apesar dos movimentos feministas e homoafetivos questionarem o ideal viril, o mercado tem uma capacidade brutal de cooptar a diversidade, transformando novas masculinidades em nichos de consumo. A virilidade, em vez de ser desconstruída, é reempacotada e vendida, perpetuando sua dominação de forma sutil. Essa imagem nos mostra como a virilidade é vendida hoje. De um lado, a publicidade de suplemento de academia vende o corpo musculoso, fortemente masculino, o ideal viril consumismo. De outro, o modelo metrosexual, arrumado e com um olhar dirigido, evidenciando o consumo de estilo. O mercado transforma a virilidade em bens de consumo. E o homem que não se encaixa, que não consome e não atende a esses padrões, ainda é marginalizado. Banheiro masculino como espaço simbólico. Aqui trazemos o banheiro masculino como um espaço de disciplina, vigilância e vergonha. Ele é paradoxal, um lugar íntimo que ao mesmo tempo impõe autoobservação e controle. Como Elderman observa ao dizer que cada homem é uma câmera. As divisórias mínimas e a exposição reforçam a censura do corpo. O banheiro é onde se negocia o olhar, forçando o homem a reprimir o desejo e a manter a virilidade pública, o que remete ao controle do corpo e do desejo da modernidade. Aqui eu trouxe uma pequena ilustração do que foi dito no slide anterior sobre como é um espaço disciplinado e que tem que ter autocontrole e disciplina. O olhar e o desejo. As imagens do banheiro ilustram o que acabamos de discutir. O urinol é um símbolo dessa institucionalização do olhar. Você é forçado a se expor e a olhar para frente. O ambiente é de olhar reprimido e vigiado, em contraste com o ambiente feminino, que historicamente prioriza o cuidado com a imagem e a sociabilidade. O objetivo simbólico é deslocar, reprimir e censurar o desejo, forçando a manutenção da virilidade pública em um dos poucos espaços exclusivamente masculinos que restam. Para finalizar, o corpo masculino foi, em toda a história que analisamos, controlado, moldado e explorado pelo poder. O homem moderno e viril torna-se um instrumento de desempenho e de censura. O homem ideal deve ser dócil, útil e lucrativo. A virilidade, portanto, nunca foi um traço biológico, mas uma poderosa tecnologia política que organiza a sociedade. A crítica é essencial para construirmos masculinidades livres desse jugo. Ao analisar os textos discutidos ao longo do trabalho, percebemos que tanto o biopoder, formulado por Michel Foucault, quanto a necropolítica, desenvolvida por Achille Mbembe, oferecem lentes potentes para compreender como diferentes formas de poder estruturam a vida social contemporânea. Enquanto o biopoder atua através da gestão da vida, regulando corpos, comportamentos e populações, a necropolítica evidencia como certos grupos são colocados em condições de morte lenta, precária ou antecipada, revelando que o controle estatal pode ir além de governar vidas. Ele pode administrar quais vidas são consideradas vivíveis e quais são descartadas. As leituras de autores como Danner, Lima, Mendes, Passo, Barreto, Carriere e Santana mostram como esses conceitos aparecem em contextos concretos, como o mundo do trabalho, políticas públicas, segurança, saúde, desigualdades raciais e de classe. Todos evidenciam que o poder não age da forma abstrata, ele se materializa em práticas institucionais, discursos, leis e até mesmo em padrões sociais, que naturalizam a diferenciação entre quem deve ser protegido e quem pode ser exposto ao risco. Assim, compreender biopoder e necropolítica não é apenas um exercício teórico, mas um passo essencial para reconhecer as dinâmicas de exclusão e vulnerabilização presentes no cotidiano. Essa análise nos permite questionar as estruturas que ainda perpetuam desigualdades profundas e, ao mesmo tempo, pensar caminhos para formas de gestão e convivência mais éticas